De volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 14 minutos. A gente recebe agora André Machado, CEO do projeto Os 10%, nosso querido ogro de Wall Street. Muito obrigada por estar aqui mais uma semana comigo, André. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, time BMC. Bom dia, audiência. Um prazer estar aqui novamente. André, surpreendente o mercado estar surpreso assim com o fiscal agora? É muito surpreendente, é impressionante. É impressionante o modo de negação que o mercado vive, mas é algo que a gente vê nos mercados do mundo inteiro, né? A gente viu aí nos Estados Unidos, eles estão falando de cortes de juros desde o ano passado, né? Viramos o ano com promessas de corte na primeira reunião e o mercado segue apostando, né? Seguir apostando até os últimos dados. Eu acho que desde do PMI, quando saiu daquela retração de 17 meses, né? A zona de retração passou para cima dos 50 pontos. Já estava claro que a gente ia ter um payroll forte e o mercado ainda assim, com o payroll, ainda acreditava, né? Vamos esperar o CPI, aí veio o CPI desastroso e daqui a pouquinho o Powell fala, agora acho que às 2h30 da tarde, vamos ver o que ele vai dizer para o mercado, mas o mercado fica em busca de lado meio cheio do copo o tempo todo e isso é uma característica, infelizmente, do mercado, sejam os amadores, sejam os profissionais, né? Esse modo de negação. Daniel Kahneman, falecido aí há 2 semanas, aos 90 anos, ganhou Nobel estudando isso durante mais de 30 anos. Então, só que não adianta todos esses estudos, o mercado continua em modo de negação, né? É uma coisa meio atávica. É que quando se fala de mercado profissional, eu fico surpreso com isso. Quando se fala de amador, ok, mas quando se fala de profissionais, todos os sinais foram dados, né, nos últimos meses, mas principalmente nas últimas semanas. Os 25 bilhões antecipados aí da Eletrobras, da privatização da Eletrobras. O acordo, que nem o conselho da Petrobras sabia, o acordo dos 20 bilhões para encerrar um montante de 50 bilhões de reais de processos que a União tinha com a Petrobras. Então, 25 mais 20 já dão 45. E aquele jabuti de 15 bilhões semana passada na aprovação do DPVAT. Isso mostrou o desespero total do governo, né, para ter receita. Quando eu fiz as contas, falei, bom, quem sabe até agora a gente consegue chegar perto de um déficit zero, né? O mercado estava botando como teto 0,7% do PIB como déficit, né? De repente até poderia se reduzir com esse valor. Mas tem um ponto que ficou pendente, né? No momento que eles antecipam essa receita para tentar buscar o déficit zero, essa receita não é recorrente, né? Eles simplesmente chuparam a laranja até o bagaço, não sobrou nada. Então, o governo, né, vem trabalhando para ajustar o fiscal só do lado das receitas, se recusa a rever despesas, pelo contrário, já está anunciando antecipadamente, nesse desespero por popularidade, aumento do salário mínimo acima da inflação para o ano que vem, né? Para ter alguma coisa para falar, né? Não teve aumento real em 4 anos, agora nós estamos dando, né? Tipo, tentar contrabalançar a questão da inflação que atinge principalmente os mais pobres, né? Só que não vai adiantar, a gente sabe que esse aumento de 6%, 6 e pouco do salário mínimo para o ano que vem, está muito abaixo da inflação real de alimentos, que é o que detona aí a conta corrente das famílias mais humildes. Então, antecipando todas essas receitas, o mercado já vinha, antes disso, prevendo aí um déficit de PIB de menos 0,5% para o ano que vem, enquanto o governo falava de 0,5%, ou seja, uma diferença de 1%, né, entre a previsão do mercado e o governo para 2025. Agora já jogou déficit zero para 2025, já sabe que 2024 está perdido, jogou para 2025 déficit zero, e para 2026 vai tentar buscar, acho que
0,5% de déficit e 2025, 0,5% de superávit. Não, 0% em 2025 e 0,5% ou 1% em 2026, né? Ou talvez não ter nenhum ano de déficit. Acho que o desespero aí para tentar recuperar as contas, a popularidade, está ferrando com nossas contas públicas, e a tendência, a gente vinha falando disso há bastante tempo, a tendência é só piorar. O Lula é movido a índice de popularidade, né? E a popularidade dele já acabou esse terceiro mandato que acreditava-se que... Quer dizer, eu nunca acreditei nisso. O amigo dele do peito, né? Qual era o nome? O Frei Beto, não? Frei Beto, não sei, um desses amigos da época de sindicato, dos anos 70, 80, fundador de PT, ele comentou na eleição do Lula que o Lula vinha agora, tinha falado com ele depois, no dia 1º de novembro, que vinha fazer uma revolução, aquela que ele não fez no primeiro e segundo mandato. Isso me marcou muito, essa confissão que ele fez numa entrevista, né, para televisão. Então, a gente está vendo aí, não tem commodities, não tem a China explodindo de crescer, muito pelo contrário, temos uma caixa preta lá, que apesar desses números da China terem vindo acima do esperado pelo mercado, né, mas no final a gente sabe que a China tem um problemaço aí para manter o PIB crescendo, população se reduzindo, a Índia passou a população da China. O cenário para o Brasil é simplesmente uma tempestade perfeita. Perdemos aí 20 anos, né? O Fernando Henrique Cardoso deixou a bola redondinha, principalmente Fernando Henrique Cardoso, não, vamos dar o nome aos bois. Pedro Malan deixou a bola redondinha aí para o Palocci, e aí tivemos aí Mensalão, Petrolão, tendo que abrir as pernas para Centrão, para governo, para se manter no poder, enfim. Eu olho em retrospectiva esses meus 22 anos de mercado, né? Eu entrei no mercado exatamente quando o Lula lançou a Carta ao Povo Brasileiro, para tentar tirar o medo da Faria Lima sobre o que seria um governo Lula, né? O dólar, na época, batendo aí o que seria hoje equivalente a uns R$10, R$12. Isso varia aí de analista para analista, esse dólar ajustado. Então, o dólar recuou, a Bolsa demos a sorte aí de surfar o maior bull market, né, pós a bolha estourada da internet em 2000. Então, a gente subiu junto com os Estados Unidos, né, aproveitamos o boom das commodities, né, a China tinha entrado no OMC, ou seja, eu não sei, o Lula talvez realmente acreditasse que podia repetir isso. E, no final, ele está sendo igual a Dilma e com grande chance de, nos próximos 2 anos e meio, piorar, ser muito pior que a Dilma, né? A hora que o Roberto Campos passar o bastão para o próximo presidente do Banco Central, nesse cenário de talvez não poder fazer os cortes de juros que eram esperados, o fiscal, toda a ancoragem, né, que ele vinha trabalhando, de repente ser perdida, né, ancoragem de expectativas do lado da política monetária. Ele falou ontem, né, ele não vai adaptar com política fiscal. Mas a política fiscal, ele falou, a política fiscal vai impactar a política monetária, são gêmeos siameses, não tem jeito. E a gente está vendo aí DI, dólar, tudo atingindo os meus alvos que eu tinha mostrado aqui semana retrasada, semana passada acabou que eu não mostrei os gráficos, mas posso mostrar hoje. Não tem surpresa nenhuma, o que é surpreendente é os profissionais do mercado falarem que estão surpresos. É aquilo que eu já falei algumas vezes. Não é o tipo de coisa que eu me fico até constrangido de falar, mas eu fico perguntando: os profissionais do mercado, ao não conseguirem antecipar tantas coisas que são tão óbvias, né, com relação, por exemplo, à guerra da Ucrânia, né, com relação à geopolítica, a gente comentou aqui, 1 mês antes da guerra da Ucrânia começar, que essa guerra, eu falei para você, que era inevitável, que era uma questão de geopolítica, a questão da OTAN, a questão da Ucrânia ser um território de passagem para todos os exércitos invasores, sejam do Ocidente para o Oriente e vice-versa, né?
A Ucrânia era um tampão importantíssimo para o Putin manter que a guerra era inevitável. Inclusive, na véspera da guerra começar, falamos sobre isso aqui novamente. E quando a guerra começou, que ela iria durar anos. Não se trata de sanção contra a Rússia ou de inflação por conta de corte de gás. É geopolítica. Geopolítica implica a estratégia de você impor mais danos ao seu inimigo do que sofrer. A inflação, isso é detalhe, né? Tanto é que a gente vê agora a Europa desesperada, aí, quase que provocando uma guerra para que os Estados Unidos possa se engajar numa guerra antes que o Trump vença e saia de vez da OTAN. Né? Eu acho que essa é a estratégia da Europa, entrar em guerra antes da troca de presidente. Né? Enfim, tudo isso são coisas previsíveis. É aquilo que eu já falei algumas vezes, é uma autora que eu gosto muito, todo mundo reverencia muito o Taleb pelo livro Cisne Negro, mas tem um livro que eu acho que foi lançado à época do Cisne Negro por uma economista que é considerada uma das 100 mais influentes do mundo. Acho que eu tenho até o livro dela aqui na estante. Deixa eu ver se está à mão para mostrar para vocês. Está aqui, ó. Michele Ucker. Rinoceronte Cheio de livro à cinza. estante, até difícil achar. Olha só, interessante isso. Às vezes eu levo horas para achar um livro. Ainda mais agora que está tudo zoneado depois que me mudei. Tem que então, esse livro tudo, aqui, né? Eu me perderia fácil. Sim, eu estou contratando uma bibliotecária para fazer isso. E tem que organizar por sessão para não me perder, né? Porque eu fui tirando das caixas e colocando na estante. Esse livro, ela participa de fórum de Davos e é interessantíssimo porque, como diz aqui o subtítulo, como reconhecer e agir diante dos perigos óbvios que ignoramos. Né? Então, tudo isso que está acontecendo são rinocerontes cinzas. Por que tem essa analogia do rinoceronte cinza? Porque o rinoceronte ele é míope, quase cego, né? E o caçador ou o explorador está na África, sabe disso, né? Então vê o bicho lá a 500 metros, 1 quilômetro de distância e fala, ele não está me vendo. Ele não está me vendo. Só que, ele tem olfato, né? De repente o bicho vem correndo a 80 km por hora e o cara não consegue fugir. E o rinoceronte passa por cima. Então, o cisne negro é algo que ninguém imaginava. O rinoceronte cinza está ali e todo mundo ignora. Ela até faz um tratado político, né, onde ela fala, olha, é inevitável, os políticos talvez não tenham opções, né, a não ser ignorar e tentar reagir na última hora ou torcer para que o rinoceronte não sinta o cheiro, né, o cheiro da gente. Então, ela fala que realmente tomar algumas decisões políticas antes da coisa acontecer é muito difícil. Mas tá aí, os rinocerontes cinzas estão aí, a gente vem falando. Por isso que eu falo, o mercado ignorar isso, ignorar a questão da guerra da Ucrânia como ignorou, né? Falar que quando começaram as sanções, que quando começou a guerra, que ia durar uma semana, que a guerra o Zelensky o governo ia cair. Cara, os ucranianos odeiam os russos. Né? É só lembrar de Holodomor e de 5 milhões de mortos, né, de fazendeiros da população camponesa ucraniana que não aceitou a coletivização das fazendas nos anos 30 pelo Stalin para Stalin poder industrializar a União Soviética. Então, eu já sabia, o ucraniano odeia russo. O cara invade a sua casa, invade o seu país, já tinha invadido a Crimeia, isso não vai ficar barato, ninguém vai arregar, né? Depois as sanções, a Rússia vai regar porque agora está tudo fechado, está fora do SWIFT, não vai poder exportar petróleo, etc. Enfim, tá aí os efeitos disso tudo, inflação, e agora temos aí a questão também Israel com o Irã, e isso para o Brasil é uma tempestade perfeita, um governo gastão, popularidade lá embaixo, cada vídeo que a gente vê de eventos do Lula, tem meia dúzia de gato pingados, isso deve dar um desespero nele tremendo. Tem esse alinhamento aí do governo com o STF, atropelando o legislativo. A gente tem 2 anos e meio pela frente que, a chance de ser
como segundo mandato da Dilma é grande. É grande. E o mercado está surpreso com isso, surpreendente. Uhum. Só puxar um gancho de um ponto aí muito importante, né, até que você trouxe aí nessa leitura sobre essa questão geopolítica, e ainda puxando esse gancho da leniência aí do mercado, ainda assim, né, o mercado não está, de fato, acho que pontuando o risco de uma reação ainda por parte de Israel a esta situação peculiar agora aí do final de semana dos ataques ali do Irã. O petróleo, ele tem aí tido, né, uma volatilidade, mas acho que pequena diante do que se esperava, até mesmo quando a gente viu ali o Israel tendo que interceptar aqueles drones do Irã no sábado. Havia pelo menos uma grande expectativa de uma reação muito pior e a reação foi mais branda. Você acredita que, de fato, de novo, né, como aconteceu lá na guerra da Ucrânia, que você estava muito bem colocando aqui, lembrando que a gente já comentava disso bastante anteriormente, desses riscos, mais uma vez o mercado ainda não está enxergando um risco grande que esse conflito pode vir a desencadear? Olha, eu não sei que tipo de reação, de tréplica Israel pode fazer agora, porque Israel ganhou um fôlego aí depois da invasão aí da faixa de Gaza, de alguns erros aí, inclusive operacionais, táticos, que levaram à morte de muitos palestinos, né? Aquele evento do comboio de alimentos, ficou muito claro isso, mas desde o início está óbvio, e nesse caso eu concordo 100%, que Israel tem que eliminar o Hamas, ponto, tem que eliminar o Hamas. Quando a gente agora olha para o Irã, que é quem vem municiando, né, ou na verdade controlando como marionete, o Hamas, Hezbollah, os Houthis, né, e outras milícias na Síria, né, o próprio general que foi eliminado no dia 1º de abril estava ali na Síria justamente como comandante, né, em chefe dessas tropas, né, que estão dando apoio ao Hamas, Hezbollah, da guarda iraniana. Então ele foi eliminado, desculpa se vai chocar alguém, como deveria ser. Assim que funciona o mundo real, desculpa os iludidos. Tinha que ser eliminado, mas óbvio, né, criou-se uma narrativa que atacou-se a embaixada do Irã, quando não é verdade, foi um prédio ao lado da embaixada, aonde era uma espécie de quartel-general, um prédio que era o quartel onde ficavam as tropas iranianas e o general, né? Não era o prédio do cônsul, do embaixador, da família deles, não era um prédio diplomata, era um puxadinho. Enfim, a narrativa, de repente, Israel não contava com essa narrativa que foi atingido solo iraniano, né? E o Irã fez esse ataque que se estima que ele usou 5 a 7% dos seus drones e 5% dos seus mísseis. Inicialmente, quando começou o ataque com os drones, né, drones a 200 km por hora, é óbvio, para chegar até o Irã, dava tempo de todo mundo se preparar para interceptar esses drones. A questão era, será que o Irã está tentando sobrecarregar os sistemas de defesa do Irã, o Iron Dome, sobrecarregar os sistemas navais, né, dos Estados Unidos, antiaéreos, também do Reino Unido, para, em sincronia, né, os mísseis balísticos chegarem, provocarem um grande estrago, né, uma grande mortandade de israelenses, destruição de cidades, enfim, de bairros, e não foi isso que a gente viu. A gente viu, né, parece que só morreu uma pessoa, uma menina israelense, graças a Deus. Foi uma coisa muito pontual até para atender a população iraniana que pedia uma revanche, pedia uma ação do governo. O governo tinha que agir. Então, até a pergunta, o ataque iraniano foi um fracasso ou um sucesso? Depende do ponto de vista. Dentro do ponto de vista interno, foi um sucesso, porque atendeu a expectativa de todo mundo. E durante o próprio ataque, eles avisaram, estamos usando a cláusula 51 da ONU e do nosso lado acabou, está encerrado o assunto, né? Tipo, replicamos, né? Do ponto de vista militar, aí tem que olhar pelo lado tático ou lado estratégico. Lado tático talvez tenha sido um sucesso. Ele mostrou as suas garras, mostrou que tem potencial ofensivo de atingir Israel,
né, a grande distância, com mísseis balísticos de cruzeiro e com drones. Show. Mas, por outro lado, em termos estratégicos, mostrou que ele também, né, ele não tem coragem de ir para cima de Israel com toda a força, porque os Estados Unidos vai se engajar. E apesar de alguns nacionalistas, né, que eu acho que ignoram totalmente a história, ficam só em narrativas, né, os Estados Unidos é uma potência industrial, bélica, incomparável na história da humanidade. Isso continua existindo, é o maior orçamento de defesa. E, enfim, se os Estados Unidos entra em guerra com Israel contra o Irã, esquece, acabou o Irã. Acabou o Irã. Então, Israel, sabendo disso, qual é o ponto agora? Será que Israel, que sempre vem sendo ameaçado há décadas de extermínio pelo Irã, né, pelos ayatolás, o Ahmadinejad falava, vamos eliminar Israel. Então, a gente vê o Estatuto do Hamas. Existe a vontade explícita, né, documentada desse país e de seus proxies de eliminar Israel. E a gente sabe que o Irã está desenvolvendo a bomba atômica, se já não estiver muito perto de já ter uma bomba atômica ou algumas bombas atômicas disponíveis. Então, Israel sabe que precisa, em algum momento, derrubar o Irã, junto com os Estados Unidos. Israel não consegue fazer isso sozinho, mas junto com os Estados Unidos, derrubar esse governo do Irã. Será que agora o Irã deu essa deixa para que Israel e Estados Unidos derrubem o governo do Irã? Porque se não for derrubado o governo do Irã, né, eu sei que tem um monte de ressalvas e narrativas por conta da invasão do Iraque, do Afeganistão, etc., mas se não derrubar o governo do Irã, a gente vai ter uma outra Coreia do Norte ali no Oriente Médio, um país com armas nucleares, e aí sim, qualquer ação militar implica em você ter milhões de mortos do seu lado. Então, Estados Unidos e Israel vão aproveitar essa deixa para provocar um conflito com o Irã e tirar o Irã, os ayatolás do poder, e talvez até invadir por terra e acabar com o programa nuclear do Irã? Ou será que vão, já que não morreu ninguém, etc., vão fazer uma coisa pontual ou atacar os seus proxies? Esse é o grande ponto que mesmo eu, que venho estudando isso há muitos anos, não consigo responder, não sei. Eu sei que, por exemplo, em termos de geopolítica, como falei da Ucrânia 2 anos atrás, Estados Unidos e Israel não podem deixar o Irã ter uma arma nuclear. Isso é fato, não pode. Porque depois vira uma Coreia do Norte e não tem o que se fazer. Então, neste caso, existe pelo lado apenas geopolítico de Israel, sim, ter que retaliar mais forte, né, para provocar até a entrada dos Estados Unidos, né, a própria Câmara dos Deputados, Câmara dos Representantes, no domingo se cogitou, né, durante os ataques na madrugada de sábado para domingo, no Ocidente, cogitou a se reunir na segunda-feira para uma legislação que liberasse o governo para agir militarmente junto com Israel. Acabou que isso não foi necessário, né? Mas Israel anunciou ontem, depois de horas de reunião com o seu Conselho de Guerra, que vai retaliar. Como vai retaliar? Vai ser uma coisa cosmética, como fez o Irã? O Irã, talvez, alguns analistas acham, né, os nacionalistas que odeiam o Ocidente com esse papinho de imperialismo, não sei o que, anti-imperialismo, que eu acho uma coisa, respeitando a opinião desses que são pró-China, pró-Rússia, é uma coisa completamente estúpida, né? Você ser contra o Ocidente, que é onde você vive, onde é a sua cultura, onde está o seu país, para defender regimes autoritários, ditaduras, que essas pessoas nunca viveram nesses lugares, não sabem o que é. Falam por ideologia, a ideologia mais samambaia de plástico que existe, de cérebro de samambaia de plástico, de que tem que haver um governo multipolar, etc. Isso é desconhecimento de história, de geopolítica, num nível assim estratosférico, né? É fato que um dia este império vai ruir e outro vai assumir no lugar, como acontece desde os sumérios há 5.000 anos.
A questão é, eu não gostaria que esse império que assumisse fosse a China, muito menos China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, esse eixo do mal. Eu prefiro ainda, com todos os erros que o Ocidente comete, a Europa comete, Inglaterra, França, Estados Unidos, eu acho que a gente vive muito bem nesse modelo, nesse status quo que existe hoje em dia. Então, os Estados Unidos e Israel têm a chance, têm o pretexto, né, de fazer um ataque para eliminar mais um rival nuclear ali no Oriente Médio, né? O Irã, né, como eu falei, os analistas pró nova ordem mundial falam que foi um sucesso, que o Irã mostrou a força dele, que poderia, né, se com 5% daqueles mísseis fez, né, sobrecarregou ou fez Israel gastar bilhões, né, para poder interceptar esses mísseis e drones. Imagina se fizesse um ataque em larga escala, né? E eles ainda têm muito. Então essas narrativas estão se chocando entre si, e eu acho que a Faria Lima, que não tem o hábito de fazer essa análise mais profunda, né, está dando uma de rinoceronte cinza, está jogando para o lado e vamos ver o que acontece, vamos esperar, né, e sempre tentando olhar o lado meio cheio do copo, como acontece sempre, né, com o IA, conforme foi as Big Techs atingindo o patamar de $1 trilhão em 2018, né, como a bolha da internet em 2000, subprime. Por exemplo, a China, a questão imobiliária, 25% a 30% do PIB da China veio dos imóveis, né? Veio da bolha imobiliária criada pela China, né? Pelas incorporadoras com shadow banks. Segunda-feira saiu, na verdade domingo, né? Saiu no Nikkei Ásia, que Camboja, o balneário Camboriú dos cambojanos, eu não sei como é que é o nome daquela praia em cambojano, mas seria o equivalente ao balneário dos chineses no Camboja, está com 350 obras inacabadas e 150 prédios acabados, mas completamente vazios. Ou seja, até ali, até no Camboja, chegou a bolha imobiliária chinesa, né? Os investimentos da China na Rota da Seda, né, a quantidade de países aí que quebraram por assumirem dívidas, e aí agora a China vai tomando portos, tomando ferrovias que foram construídas e não estão sendo pagas, né? Isso mostra que o debacle chinês, para mim, é uma coisa líquida e certa. Não importa, não tem professor da China que venha me convencer do contrário com o discurso de Partido Comunista Chinês, dizendo que está tudo indo bem, que a gente tem que entender como é que é a democracia chinesa, como é que funciona o capitalismo chinês. Isso é papo furado de propaganda de PCC. Né? PCC, no caso, Partido Comunista Chinês, não é o Comando Vermelho aqui de São Paulo, não. PCC é discurso ideológico, né? E a Faria Lima não pode ser refém de discurso ideológico, nem externo, nem interno. Tem que olhar com frieza, né? Olhar os gráficos, análise técnica, mostrar para onde o preço está indo, o que está acontecendo, né? Saber quando os gráficos estão esticados, saber quando o valuation está sendo simplesmente jogado fora, como a gente viu em 2021, né? Todo mundo comprando umas small caps das mais lazarentas possíveis, né? Aquela farra do IPO como foi em 2007, mas talvez muita gente não estivesse no mercado em 2007, eu estava, 2006, 2007, a farra do IPO, e tivemos um igual em 2021, né? Final de 2020, 2021, e, né, os juros subindo, o pessoal esquece de fazer fluxo de caixa descontado, o papel cai 30%, acho que já caiu muito, depois cai mais 30%, cai 80%, né? E falam de, tá assimétrico, já caiu 80%, tá muito amassado, não, vai ser o ano do varejo, agora vai bombar. Falei, como o ano do varejo? Juros subindo, Serasa batendo recorde na adimplência, aí vem um balanço do Bradesco, classe C e D, aquele desastre que foi, né? E não vê o sinal de que o varejo, não tem como varejo ter o ano do varejo, se o Bradesco está tendo o pior resultado trimestral, banco de classe C e D, né, apostando em Bolsa Família de R$600 para impulsionar o varejo. Não, eles iam pagar dívida para tentar voltar a ter um nome limpo, para aí sim, quem sabe, ter um crediário para poder comprar comida no supermercado e jogar para o mês seguinte a conta, né? Ou seja,
os sinais estão aí, os rinocerontes estão soltos, né? E o mercado sendo atropelado a cada hora atrás de um. E então o mercado, 80% de queda em algumas small caps e em varejo, cara, não é porque caiu 80% que vai subir 200%, pode cair mais 50%. Né? Basta, né, um papel caiu 80%, cair 50%, no total está caindo 90%. Não é? Caiu 80%, mas pode cair mais 50%. Caiu 90%, pode cair mais 50%. Vai estar com 95% de queda. Isso é matemática. Quem não faz conta, paga para quem faz conta. Perde dinheiro para quem faz conta. E isso tudo tem a ver com o fluxo de caixa descontado, juros subindo, você tem que descontar o valor do dinheiro daqui a 5 anos de empresas do lucro futuro, mas de empresas que nem lucro dão, acabaram de fazer o IPO, estão só queimando caixa. É tão bizarro eu ver isso todos os dias, eu acompanho vocês todos os dias, eu vejo muitos analistas falando, pô, esse é o ano do varejo, eu ouço isso há 3 anos seguidos. Cadê o ano do varejo? Né? Cadê o ano do varejo? Não, os juros vai a 8%. Eu duvido que agora, com essa implosão do fiscal, ele caia para um dígito. Eu duvido. E cobra daqui a alguns meses. Principalmente quando sair... Bom, ele pode ir quando entrar um novo presidente do Banco Central, né? Pode ser, eles darem... Foi o que eu falei, pode ficar pior que o governo Dilma. Pode ser uma Dilmada à la Tombini. Novo presidente. Pode ser até o próprio Tombini que volte. Por que não, né? Por que não? Diz que até agora uma discussão dentro da própria ala do Partido dos Trabalhadores mais radicais que nem estão querendo mais a possibilidade ali de ser o Gabriel Galípolo, porque ele votou alinhado às últimas decisões ao Roberto Campos Neto. Enfim, André, acho que essa é uma outra discussão, a gente pode fazê-la em um outro momento, nosso tempo já está chegando aqui na reta final. Sempre muito bom o papo contigo, rico, muitas coisas importantes aqui para a gente sempre debater na nossa programação. Obrigada pela presença. Obrigado mais uma vez pelo convite, e como já fiz tantas outras vezes, peço desculpas aí para a audiência, porque talvez eu fale coisas que a galera não está disposta a ouvir ou preparada para ouvir, mas se ninguém fala, alguém tem que fazê-lo, né? Eu chamo de ser o canário na mina de carvão, né? É importante. Obrigado, Paulo. Até semana que vem. Esse é o nosso papel, André. Sempre levantando aqui, né, pontos e contrapontos. Tem muita gente enviesada que, né, vem de um cenário, você não tem esse conflito de interesses, vamos dizer assim, por isso traz a realidade. Muito bom pra gente. Obrigada, André. Prazer, até mais. Obrigado você, até semana que vem. Tchau, galera, até semana que vem. Boa sorte para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Grande André Machado, nosso querido ogro de Wall Street, CEO do projeto Os 10%, trazendo aí visões, né, pra gente importantes.